Você já se perguntou o que acontece quando os assassinos são confrontados com a justiça? Imagine um cenário em que aqueles que cometeram os mais hediondos crimes são trazidos perante o tribunal para enfrentar as consequências de seus atos. Mas e se esse momento de julgamento se transforma em um turbilhão de emoções, onde os próprios assassinos se tornam alvos de ataques e agressões? Este documentário mergulha nesse intrigante e por vezes perturbador universo, explorando os momentos de tensão e confronto nos tribunais, onde a linha entre justiça e vingança se torna tênue. Em Pakota, Indiana, um bebê de apenas 3 meses teve sua vida tirada pelo seu próprio pai, Quinn Boyce. Ele foi preso pelo assassinato de seu filho, Parker. O pequeno Parker morreu de traumatismo craniano. Seu pai, Quinn, alegou que o bebê havia caído do berço e batido a cabeça, mas a verdade era assustadoramente diferente. Autoridades descartaram a versão da queda e declararam que a verdadeira causa da morte foi um traumatismo craniano causado por impacto contundente, condizente com um homicídio. Que tipo de pai faria isso com seu próprio filho de apenas 3 meses? Um que merece ser julgado em um tribunal. Quinn foi condenado a 20 anos de prisão pelo seu crime e recebeu mais 5 anos de liberdade condicional após firmar um acordo de confissão para uma acusação de crime de 2º grau, ao invés de 4º grau. No entanto, a história não termina aí para Quinn. Em uma reviravolta surpreendente, ao ser escoltado para fora do tribunal, ele foi atacado por ninguém menos que o tio do bebê Parker. O agressor, Jeremiah Hartley, acertou um soco no rosto dele, machucando-o. Familiares magoados e abalados podem compreensivelmente desejar tomar a justiça com as próprias mãos, mas tais atos apenas perpetuam a dor e podem ter graves consequências legais, como a acusação de agressão enfrentada por Hartley. Agora vamos nos dirigir até o estado do Kentucky para assistir à audiência de Paul Wade. Um homem de 31 anos, chamado Paul Wade, foi detido após ser associado às mortes de Edward Lamont Smith, de 26 anos, e Alexis McCrary, também de 26 anos. Os detalhes sobre a prisão são escassos, mas documentos judiciais indicam que Paul está sob custódia por acusações relacionadas aos homicídios. Enquanto o advogado de Paul conversa com o juiz, murmúrios das famílias das vítimas, ao fundo, rapidamente interrompem os procedimentos do tribunal. O oficial da corte prontamente manda eles ficarem quietos. Isso é um pouco diferente. O senhor Edgar está... Shhh! Silêncio no tribunal. O juiz chega a ameaçar removê-los da sala do tribunal, mas eles suplicam que são parentes. Senhora, você vai ter que sair da sala do tribunal. Não fale no tribunal. No entanto, os sussurros persistem. O tribunal não estava indo conforme o esperado até que Paul deixou a sala do tribunal. No entanto, ao sair, ele profere uma palavra que parece ser muito para a família na galeria, desencadeando o caos. Os membros da família são vistos pulando sobre as cadeiras e correndo atrás de Paul pelo corredor. Um deles até salta sobre a mesa do juiz e empurra Paul, fazendo com que ele bata a cabeça na porta e fuja. Apesar dos esforços de um membro da família para acalmar a situação, a confusão persiste. Os oficiais da corte são obrigados a usar spray de pimenta em 2 pessoas no corredor, trancar as portas do tribunal e evacuar o local. O juiz, compreendendo a dor da família, tenta. Ajuda! Me ajuda! Fique para trás, ele está errado. Ajuda! 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 Ajuda!
Paul Wade, foi conduzido sob custódia, enquanto 4 membros da família, Joshua Smith, Isaiah Smith, Joshua Whetstone e Kane, foram detidos e enfrentam acusações de contravenções, tais como tumulto e interferência nas operações governamentais. Agora vamos partir para Orangeburg, Carolina do Sul, para uma audiência de sentença. Lindy Lamont Jones, com 22 anos de idade, se declarou culpado por homicídio e posse de arma durante um crime violento. 3 anos antes, Jones disparou e tirou a vida de Willie Fields Jr., um jovem de 18 anos e amigo do seu irmão mais novo, Jalen. Willie havia acabado de chegar à casa dos Jones quando Lindy Jones o atingiu 4 vezes enquanto ele estava dentro do seu carro. Logo em seguida, Jones e seu irmão mais novo abandonaram o corpo em uma área arborizada próxima. Quando Willie não retornou para casa naquela noite, sua mãe utilizou um aplicativo de rastreamento para encontrar seu telefone. O sinal indicava a residência dos Jones e depois a rua onde o carro de Willie foi encontrado. Na manhã seguinte, a polícia descobriu o corpo de Willie na área arborizada, a apenas 200 metros da casa dos Jones. Lindy Jones foi detido e acusado de homicídio. O irmão mais novo, Jalen, que ainda era menor de idade quando o tiroteio ocorreu, foi acusado de cumplicidade após o incidente. Inicialmente, Lindy Jones alegou que disparou contra Willie porque ele estava invadindo a propriedade. Depois, ele afirmou que foi porque Willie estava tentando pegar algo. No entanto, eventualmente, ele aceitou a responsabilidade e se declarou culpado de todas as acusações. Hoje, Lindy Jones comparece diante do juiz Roger Young para a sentença. Antes disso, Angela Fields, mãe de Willie, se prepara para fazer uma declaração de impacto da vítima perante o tribunal. Ao seu lado está Willie Fields, seu marido e pai da vítima. Meritíssimo, eu só quero que saiba o que tiraram de mim. Eles levaram meu único filho. Com Jones parado a poucos metros de distância, aparentemente torna-se demais para Willie. Suportar. Willie avança decididamente além do policial em direção ao réu. O pai da vítima desferiu alguns socos antes que os policiais corriam para contê-lo e afastá-lo. Jones se joga em direção a Willie, mas é rapidamente interceptado pelos policiais. Willie e Jones são conduzidos para fora da sala do tribunal e, eventualmente, a calma é restabelecida. Quanto a Lindy Jones, ele acabou recebendo uma sentença de 35 anos em uma prisão estadual. Jalen, seu irmão, admitiu sua participação após o fato e foi sentenciado a 6 anos em uma instalação correcional para jovens. Começamos em um tenso tribunal, expondo Jason Howard, sob suspeita de estar ligado às mortes de sua companheira Jamila West e seus 3 filhos, Jamir, Travian e Jaquia. No entanto, sua presença ali não se deve à morte de Jamila West. Ele é o principal culpado no caso da morte de Philip Daly, enfrentando acusações de assassinato. Em uma rotineira tarde de novembro, em 16 de novembro de 2006, Jason Howard aguardava para ser formalmente acusado de assassinato agravado em sua audiência pré-julgamento. Eu era protetor e provedor para minha família, mas eu não estava lá para protegê-los e morrer com eles. E eu gostaria de estar. Quero dizer, para ser honesto com você, eu preferi estar morto agora. Inesperadamente, um indivíduo reconhecido como Louis West, o irmão de Jamila West, surge na sala do tribunal e investe contra Jason Howard, que se encontra impotente devido às correntes que o prendem nas mãos e na cintura. Embora aparentemente não existam provas concretas que vinculam diretamente o Sr. Howard à morte de Jamila West, sua família está firmemente convencida de sua culpa e é por isso que os parentes de Wes expressam sua fúria da única maneira que sabem, através da violência física. Um oficial do tribunal adentra e confronta Louis West, porém conter Louis resolve apenas metade do tumulto.
pois seu primo salta sobre a barreira e ataca Jason Howard. O pandemônio irrompe, com todos parecendo ou gritar para conter ou gritar. Felizmente havia reforço presente, e você pode ouvir o sargento na sala do tribunal ordenando que todos se assentem. Louis West e seus primos são detidos e acusados de agressão e desacato ao tribunal. Jason é sentenciado à prisão perpétua pelo tribunal, embora ele ainda insista que não foi ele quem assassinou Jamila. No tribunal, Diamond Alvarez, mãe de Ana Machado Diamond, está presente para o julgamento de Frank DeLeon Jr., um jovem de 19 anos. Ele é acusado de ter disparado fatalmente 22 tiros contra a filha de Diamond, de apenas 16 anos, em 11 de janeiro de 2023. O trágico evento ocorreu enquanto Diamond passeava com seu cachorro e foi atingida por Frank. As investigações policiais revelaram que os dois estavam envolvidos em um relacionamento que estava prestes a terminar. Frank foi rapidamente detido pelas autoridades. Para surpresa de muitos, durante os procedimentos no tribunal, Frank não demonstrou nenhum sinal de remorso pelos seus atos, exibindo uma conduta chocante. Ao prestar seu depoimento, a mãe de Diamond expressou suas emoções ao homem responsável pela morte de sua filha. No entanto, Frank apenas sorriu de forma desdenhosa, o que enfureceu ainda mais a mãe de Diamond. Ela tentou confrontá-lo, mas a situação foi rapidamente controlada antes que pudesse chegar até ele. Nesse momento, o tio de Diamond interveio e atacou Frank, gerando tumulto na galeria. A mãe de Frank, em defesa de seu filho, também se envolveu na confusão, atacando a mãe de Diamond. Isso acabou levando a tia de Diamond a reagir. A intervenção da polícia foi necessária para separar as duas famílias após o conflito. Posteriormente, a mãe de Diamond compartilhou sua experiência com a mídia. Olá, eu sou mãe de Ana Machado Diamond. Eu tenho lutado por justiça. E hoje, finalmente, minha filha tem justiça. Eu ficaria lá por 45 anos. Eu não vou ter minha filha de volta. Frank aceitou um acordo judicial e foi condenado a 45 anos de prisão. Felizmente, os delegados estavam preparados e intervieram antes que ocorresse um completo caos. Esse é Tristan Lamoureux. Ele enfrenta agora as consequências de um terrível ato de violência. Ele confessou sua responsabilidade na tragédia que resultou na morte de sua esposa, Misty. O incidente ocorreu após uma acalorada discussão em seu apartamento. Relatos da mídia indicam que Misty foi alvejada 5 vezes na cabeça. A polícia encontrou seu corpo no banheiro quando responderam à cena, enquanto Lamoureux tentava fugir. O juiz Michael Westphal convida Jason Wilson, o irmão de Misty, para se dirigir à frente da sala e fazer uma declaração impactante. Ao se aproximar do púlpito, Wilson encara o réu com um olhar penetrante, mas Lamoureux demonstra indiferença, balançando despreocupadamente para frente e para trás em sua cadeira. À medida que Wilson fala, suas palavras carregam um peso emocional que o leva às lágrimas. Após tentar falar com Lamoureux e perceber que suas palavras não surtiam efeito, Wilson decide adotar uma estratégia alternativa, embora nada adequada. Os agentes do xerife intervêm imediatamente quando Wilson se dirige diretamente ao homem responsável pela morte de sua irmã. Determinado, Wilson parte para cima de Lamoureux, mas seu advogado o empurra de volta, pressionando-o contra a barreira de segurança. Lamoureux, por sua vez, se ergue, como se estivesse prestes a iniciar uma briga. Porém, um dos agentes hábeis o derruba no chão e o afasta do tumulto, visando evitar uma escalada da violência. Enquanto os agentes contêm Wilson, segurando-o firmemente no chão, as cadeiras no tribunal continuam girando, adicionando um elemento de caos à situação já tensa. Após o tumulto, Wilson é algemado pelos agentes. Sua expressão é marcada pela frustração e pela adrenalina do momento.
Ele se desculpa pelo seu comportamento explosivo, reconhecendo sua imprudência diante do tribunal. O juiz, agindo com autoridade, ordena a remoção de Wilson da sala. Com habilidade, os agentes conseguem restaurar a ordem na sala do tribunal, mas o clima permanece tenso. Lamoureux, apesar do incidente, volta a balançar em sua cadeira, aparentemente imperturbável. Segundo as autoridades locais, Jason Wilson não enfrenta acusações relacionadas ao incidente, embora sua conduta seja questionável. Quanto a Tristan Lamoureux, ele é finalmente sentenciado a 15 anos de prisão perpétua por assassinato de primeiro grau, encerrando um capítulo doloroso e prolongado de justiça para a família da vítima. Não são apenas os familiares que têm o impulso de atacar os réus no tribunal. Às vezes, até os próprios acusados demonstram esses comportamentos agressivos. Um indivíduo sentenciado à morte por assassinato foi capturado atacando seu advogado em um tribunal na Flórida. Kevin, vem até aqui. Imediatamente, autoridades intervieram para conter a situação. Joseph Ziller, de 60 anos, foi condenado à pena capital por cometer um duplo homicídio nos Estados Unidos. Ele agrediu seu próprio advogado, Kevin Shirley, durante uma audiência. Ziller foi considerado culpado por estuprar e assassinar Robin Cornell, de 11 anos, e sua babá, Lisa Story, de 32 anos, em 1990. A sentença final veio após 33 longos anos. Enquanto entrava no tribunal algemado, Ziller solicitou uma conversa com seu advogado. Quando Shirley se aproximou, Joseph o atacou com um golpe de cotovelo. Sua insatisfação com a decisão negativa de sua sentença foi apurada. De acordo com a justiça americana, Ziller invadiu um apartamento em North Fort Myers, Flórida, onde Robin e Lisa estavam presentes. A mãe da criança havia saído para encontrar seu namorado e, ao retornar, encontrou as duas vítimas mortas. Durante o julgamento, Ziller insultou repetidamente a mãe de Cornell, fazendo gestos obscenos para uma câmera e se comportando de maneira errática, levando um juiz a retirar os jurados da sala. Após o ataque contra seu advogado, Ziller foi rapidamente contido por 3 agentes e retirado da sala. O advogado relatou posteriormente que estava bem e lamentou não ter conseguido se defender. Durante mais de 20 anos, o caso permaneceu esquecido até que, em 2016, novas provas de DNA conectaram Ziller ao crime. Anteriormente, ele já havia sido preso por agressão contra o enteado. Em maio, um júri o declarou culpado pelos 2 assassinatos e recomendou a pena de morte.